X-Men, Preconceitos e Metáforas. Hoje o Divagando vai falar com o Daniel do canal Poptopia para falar tudo que há por trás dos títulos mutantes. É agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Adriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Hoje com o Divagando, com esse grande amigo que está aqui, que é Daniel do canal Poptopia. Fala, Daniel. Queridos amigos, hoje é dia de bater um papo sobre Gibizinho com o cara do canal Gibizinho. Olha que beleza. Olha aí, hein? Hoje sim, hoje é o encontro de gigantes. Estamos aí cada dia maiores e vamos crescendo cada vez mais juntos. E hoje para falar de X-Men, né? X-Men, claro, tinha que ter um cara que sabe muito mais do que eu, que é, claro, o Daniel, tá aqui que vai dar uma aula pra gente sobre X-Men. Então vamos começar falando um pouquinho sobre porque X-Men é política e o pessoal acha que não tem política no seu gibizinho. Então a gente vai falar aqui de coisas que os X-Men têm de política e etc. E algumas analogias, metáforas e a luta contra o preconceito, que é o principal dos X-Men. E o Daniel deu uma ideia genial aqui, que é um quadrinho do Joss Whedon, é isso, né? Tenho 3 quadrinhos que eu acabei separando aqui para a gente conversar sobre esse tema de política e discriminação no universo dos X-Men, mas antes de citar as obras em si, Gil, eu queria explicar o porquê que X-Men se tornou a minha franquia, o meu grupo de super-heróis favoritos, tá? Eu sou um rapaz nascido e criado em Salvador, né? Hoje vivo em São Paulo, mas a minha infância, a minha adolescência em Salvador foi numa fase onde os movimentos sociais eram muito fortes, né? E muito voltados para a questão da identidade étnico-racial. Salvador é a maior cidade negra fora da África. Então, crescendo nesse cenário, não tinha como eu não entender o que era discriminação, o que era racismo, o que é segregação. E quando essas primeiras consciências foram surgindo e eu percebi, eu tive contato com um desenho animado e depois com um quadrinho de personagens que usavam superpoderes para lutar contra a discriminação, foi amor à primeira vista, né? Eu entendi que, poxa, eu quero saber mais sobre esses personagens, eu quero saber mais sobre esse universo e eu quero ter uma conduta pessoal mais próxima disso, né? Afinal, a gente queria transformar a indignação juvenil em algo bom, e esse algo bom seria o fim da discriminação, e até hoje aí nessa pegada de tentar contribuir de alguma forma. Acho que ficou... A origem secreta agora foi revelada. Ah, sensacional, cara. Uma baita história. Ah, cara, cara, com certeza, né? Isso aí é o ponto principal dos X-Men, né? Essa luta contra o preconceito. Até lá na criação dele mesmo, né? O Magneto é uma analogia ao Malcolm X. E o Xavier seria o Martin Luther King. Ou seja, uma pessoa que é mais do diálogo e uma que é mais ação. E isso foram anos de histórias aí que foram abordando isso de diversas formas, né? Eu percebo que na gênese da franquia mutante, essa semente ela foi plantada nesse sentido, mas ela ficou adormecida durante bastante tempo, né? O Stan Lee estava ali numa pegada ainda de entregar mais super-heróis para a Marvel, né? Como uma editora que necessitava de ter novos personagens, e esse tema social ele era ali presente, mas sempre muito discreto. O que a gente vê é que a partir da segunda Gênese, a questão ela ganha uma força maior até na diversidade na qual é composta a equipe, né? Deixa de ser uma equipe exclusivamente de jovens americanos para ter uma africana, para ter um japonês, para ter um russo, né? Para ter o contraponto ali, para ter o canadense, que era meio marginalizado pelo americano, e o irlandês. Oi? O noturno, né? O noturno, que era um alemão completamente fora dos padrões de um super-herói, era praticamente a imagem daquilo do imaginário do que era ser um demônio.
e ali a gente percebe que a construção vem até nesse sentido, de um personagem com a aparência demoníaca, que era para gerar repulsa, acaba sendo vendido e construído como o personagem mais amoroso, mais religioso, mais aberto à compaixão, o que mais se preocupava com os demais, né? Todas essas camadas, toda essa complexidade vão mostrando que, para além de ser um entretenimento, X-Men é também sobre convivência com a diferença, convivência com as diversas origens, convivência com pessoas de matrizes culturais completamente distintas, e como isso pode enriquecer, né? E você pega as primeiras edições da primeira geração e compara com a segunda, tudo bem que tem ali uns 10, 15 anos de diferença, mas não é só uma questão de contemporaneidade, é uma questão mesmo de como enriquecer ou trazer personagens com origens tão ricas. Exatamente, muito bem pontuado. E com o tempo, né, foram evoluindo, foram surgindo outros personagens, foram surgindo até outras temáticas, sendo abordado É que, como tu mesmo falou, né, o Stan Lee, ele escrevia de uma forma que não era tão político quanto outros autores escreveram aí na sequência, né? E uma das grandes questões que foi surgindo aí no decorrer dos anos foi essa perseguição daí de sentinelas e, por fim, até surgindo algumas opções de cura, vamos dizer assim, né? Tivemos ali até uma época que o Forge tinha tentado fazer uma cura e depois teve uns outras aí, claro, e os humanos em si, né? Vários deles também tentaram fazer a sua cura mutante. Que hoje em dia a gente para analisar aí, né? Tem gente por aí que acha que tem que fazer cura gay, né? Então também é uma forma de se posicionar, assim, o X-Men nesse caso aí também é uma analogia da realidade do mundo real, né? Com certeza, Gil. E é por isso que eu queria começar as minhas indicações por Surpreendentes X-Men, dentro desse tema da cura. Esse primeiro arco, ele justamente discute a possibilidade da doutora Kavita Hall ter descoberto uma cura, né, para o gene X. E essa cura era, na verdade, uma fake news, uma armadilha, uma tentativa de desarticular a comunidade mutante, porque tinha ali, na verdade era um plano B, né? Existia um alienígena que ele acusava um mutante de possivelmente ser o destruidor do planeta dele, e para ele não exterminar a raça humana e todos os mutantes, a doutora Kavita faz esse acordo de tipo, não, se você me der tecnologia, desenvolvo então essa possível cura em potencial e eliminamos os mutantes, eliminamos o seu problema de destruição planetária. Só que a história se desenrola para muito mais coisa, porque a gente percebe que por trás dessa conversa de cura tem ali diversos e escusos interesses, como por exemplo mesmo a purificação genética, né? A eugenia, que a gente já havia comentado aí em outras oportunidades, isso já vinha sendo um problema para os X-Men. Não é novidade quando a gente fala de diversidade e de temas que tem a ver com diferenças, as pessoas acharem que é possível curar. Durante muito tempo se vendeu cremes na África para o embranquecimento de peles negras. E ainda se vende muita coisa nesse sentido, como se você ter uma melanina, você ter uma pele escura, isso fosse alguma espécie de vergonha, alguma coisa que você devesse esconder. Durante muito tempo se alisou os cabelos, o movimento Black Power veio no intuito de desconstruir isso. Então a gente fala de cura, mas às vezes a gente está falando também de comportamento, de vestimenta, de construção cultural, de marginalização de determinadas culturas, né? Não é só única e exclusivamente a questão fisiológica de tomar um remédio para eliminar alguma coisa. Voltando para Surpreendentes X-Men do Joss Whedon e de John Cassaday, é uma das histórias não só mais bem estruturadas da franquia mutante, mas ela é também permeada por reviravoltas.
O personagem que está sendo explorado ali para desenvolvimento da tal cura mutante é um personagem que estava desaparecido há muito tempo, e o retorno dele foi algo que na época causou um frisson gigantesco na internet, nos fóruns, nos grupos. Então essa é uma história que saiu lá em 2008, 2009, mas assim, é completamente atemporal e vale muito a pena para quem gosta do tema da diversidade, quem gosta de super-heróis, quem gosta de X-Men, não pode deixar de fora da lista aí de leituras Surpreendentes X-Men, do Joss Whedon e John Cassaday. Isso aí. Cara, esse arco aí, bom, assim, só pra pontuar, assim, ó, cara, excelente colocações aí em geral. Pô, acho que eu chamei o cara certo pra falar aqui, né? O cara tem propriedade, o cara sabe o que tá falando. Muito melhor do que esse que você fala nesse momento. Enfim, Daniel, assim, essa fase do Joss Whedon aí é uma das fases que eu mais gosto dos X-Men. Pra mim tem 3 fases que eu sou muito fã, que é a fase ali do Claremont e do Byrne, né, a segunda Gênese aí, até, enquanto tem o Byrne aí, até a Dias do Futuro Esquecido. Eu gosto muito dessa fase do Joss Whedon, e tem uma outra fase também que eu quero citar, não sei se tem alguma coisa pra incrementar, sobre a fase do Grant Morrison. Eu gosto da fase do Grant Morrison porque botou como protagonistas muitos mutantes que não são do padrão, né? É mais um estilo assim noturno, um estilo Morlock, porque tinha lá o Bico, tinha o pessoal que era uns mutantes bem diferentes mesmo, né? O que o Morrison fez nos novos X-Men dele foi justamente fortalecer o conceito de que os mutantes são uma contracultura, né? Uma cultura de periferia, é algo mais próximo do que é o grafite, do que é o hip hop. A gente viu ali que em determinado momento a Escola Xavier ela era um ponto focal, mas que os mutantes famosos eles não apareciam tanto na franquia. A equipe foi enxugada, né? Se resumiu a 5 personagens do alto escalão: Ciclope, Fera, Jean Grey, Wolverine e a Emma Frost, e os demais coadjuvantes eram todos personagens que o Morrison foi criando e completamente fora do padrão. Você tem o Bico, que era um pássaro, uma ave, uma galinha. Você tem o Herman Glob, que era uma gelatina ambulante. Tinha a Não Garota, que era um cérebro sem corpo. Você teve a Ernest, que era uma jovem incrivelmente inteligente, mas que estava no corpo de uma idosa. Então eram personagens que, diferentemente do visual do Colossus e da Tempestade, do Banshee, que você batia o olho e dizia, nossa, olha que bacana, eram personagens que você dizia, nossa, isso aqui tá mais para ser um vilão, tá mais para ser uma vítima. Mas ele trouxe esses caras para o centro da trama, né? A Angel Salvatore era uma jovem com asas, uma jovem latina com asas, que engravidou, que é um problema mais real de comunidades afro-americanas do que jovens que engravidam muito cedo. E ela engravida dentro da Escola Xavier, justamente do Bico, que era o personagem mais feio. Mas assim, os feios também amam, os feios também fazem filhotes, e o Morrison tava nessa pegada. Eu acho que o questionamento que se tem com a fase do Grant Morrison é a conclusão, mas o desenvolvimento dela é todo muito interessante. Chega na conclusão, parece que ele faz um pouco apressado ali, amarra as pontas soltas, pega a mala dele e vai embora. Mas é uma fase que eu considero, inclusive tenho aqui, como uma das mais brilhantes da franquia X. Sim, pra mim o último volume ele não existe, porque aquilo ali Você apagou da sua cronologia. Aquilo ali pra mim não existe, ela não tem final, ela termina e não tem aquele último arco aí, não. Pois é, e temos algumas outras fases mais conhecidas também, que alguns arcos conhecidos que também trouxeram o tema, que também trouxeram temas como preconceito, enfim, perseguição e etc. Tem um aqui que até eu fiz um vídeo recente falando sobre o massacre de mutantes, que na verdade o Senhor Sinistro manda os seus carrascos matarem os Morlocks justamente por uma questão de eugenia. Ele queria que os mutantes tivesse uma seleção de mutantes, porque os mutantes, no caso os Morlocks, eles não eram mutantes legais pro Senhor Sinistro, né? Assim como tivemos alguns líderes mundiais que também acharam de fazer coisas semelhantes, né? Seguindo algumas outras coisas, assim, também tivemos alguma... Sentinelas sempre caçaram mutantes. Tivemos a Operação Tolerância Zero também, que é uma que tem caça de mutantes novamente.
E daí depois nós temos um maior quadrinho dos X-Men, talvez, que é Deus Ama, o Homem Mata, que trata sobre perseguição, trata sobre fake news também, né, controle da mídia, e também como, no caso, o pastor ali, no caso, ele também era um ex-militar, então mistura um pouco de tudo que a gente vê hoje como o pessoal que às vezes se apoia nisso em igreja ou militarismo, sei lá como é que pode-se dizer isso, para justificar algumas ações que não são nem um pouco legais, né? Ô Gil, se você me permite te interromper, sobre Deus Ama e o Homem Mata, cara, que aqui foi pelo Abril inicialmente batizado como o conflito de uma raça, né? Acharam que na época Deus Ama, o Homem Mata era pesado demais. É o tipo de história que ela é atemporal, né? Se existe um quadrinho dos X-Men que pode ser lido hoje, amanhã e daqui a 50 anos, é essa daqui. É uma história escrita lá em 1980, se eu não me engano, ou é 79, eu não tinha nem nascido, e ela dialoga comigo, dialoga com meu filho, dialoga com qualquer pessoa que tenha o mínimo de bom senso e tenha noção do que está acontecendo com o Brasil e com o mundo hoje. Isso que você falou de fake news, era uma campanha de ódio coordenada contra os mutantes através do sistema de comunicação que uma igreja possuía e estava na mão de um reverendo mau caráter que era um William Stryker. Cara, é muito atual, é muito 2021, 22, 20 para uma obra escrita há mais de 35 anos, né? E isso mostra como muitas vezes existe, e essa é a minha campanha atual, viu, Gil? O preconceito contra o quadrinho de super-herói. Há muita gente na internet hoje falando de quadrinhos intelectuais, argentinos, europeus, iranianos, como se fossem obras assim, coisas que vai abrir o véu do olho da humanidade, quando para mim as melhores e mais impactantes lições que talvez eu tenha aprendido até me tornar um adulto tenham saído de histórias como essa, né? Então eu não entendo hoje muita gente ter algeriza de ler um gibi de super-herói, de falar de um quadrinho de colorido como se fosse algo raso, algo vazio, porque histórias como essa e muitas outras que a gente poderia enumerar aqui provam que nas HQs de super-heróis existe vida inteligente sim, e muito rica, e muito inteligente e muito capaz de promover desenvolvimento nas pessoas. Cara, eu por mim eu terminava o vídeo agora, porque assim, ó, falou tudo. Eu também, concordo plenamente com isso, essa história que agora, sei lá, né, meu, tem gibitubers por aí que acham que é legal dizer que o gibi de hominho, como eles falam, que é um negócio que não vale a pena, que é um negócio que é descartável, que é um McLanche feliz, sei lá. E, cara, tem muita coisa boa aí no meio, assim como esses quadrinhos aí, europeus, argentinos, sei lá o quê, tem muita porcaria também lá dentro, né? Então, não adianta, tem muito conteúdo, né? A gente consegue encontrar conteúdo bom, seja onde for, e acho que X-Men, principalmente aqui, é uma das franquias aqui dos quadrinhos que mais trouxe histórias boas e histórias relevantes e que são atuais até hoje, aí, como tu mesmo falou. Você comentou sobre Operação Tolerância Zero, caso alguém esteja desavisado aí, não ficou sabendo. Ela foi recentemente relançada pela Panini neste belíssimo encadernado aqui, chamado As Maiores Sagas dos X-Men, em capa cartão, do jeitinho que a gente gosta, saga completa. Só não é no preço que a gente gostaria, mas vale a pena. Essa é uma história onde o extremismo chega ao poder, né? Onde algumas facções, depois dos eventos, incluindo o massacre, resolvem se organizar militarmente para perseguir os mutantes. E aí a Marvel aproveita para fazer aquilo que ela faz de melhor, criar novos personagens e a gente tem aqui a inserção de novos e marginalizados X-Men. A gente tem a Morlock Medula, a gente tem o Míssil sendo integrado à equipe principal, mas o mote principal dessa saga, né, Gil, é um cara chamado Bastion promovendo uma campanha de ódio e militar, e ele chega a procurar ninguém mais, ninguém menos que o J.J. Jameson,
para tentar usar o Clarim Diário como um veículo que ia expor os mutantes, as identidades, as pessoas que eram próximas deles, para que eles não tivessem mais a possibilidade de se esconder na sociedade, né? É uma história também bem assim, sobre como alguns poderes se utilizam das pessoas. Chega numa fase aqui que a gente descobre que os novos sentinelas que estão caçando os X-Men são, na verdade, pessoas sem teto, que foram utilizadas como cobaias. É uma história bem densa, bem cheia de reviravoltas, e que vale a pena, quem tiver interesse aí, pegar para ler Operação Tolerância Zero, viu? Cara, então acho que era isso. Daniel, assim, ó, muito obrigado. Cara, uma aula, velho. Pô, assim, eu imaginava que ia ser bastante, mas não pensava que fosse tanto. Pô, cara, assim, ó, sensacional. Eu quero gravar de novo contigo. Vamos bolar alguma coisa aí diferente, procurar algumas outras histórias aí pra conversar. Achei sensacional, cara, cheio de conteúdo. Meu, muito obrigado por ter vindo aqui no Gibizinho. E agora deixa aí o seu contato, eu vou deixar os links aqui, mas enfim, faz o teu jabá aí, né? Bacana, Gil. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar produzindo conteúdo com parceiros tão diversos e com gente que faz coisa. Eu sou fã do teu canal, assisto tudo, vídeo, então acho super divertido a forma como você conduz algumas avaliações. E é um tema que, para mim, é rico, é válido. Então eu falo mesmo com o coração cheio de alegria e de esperança de que essa mensagem de que a gente pode sim conviver uns com os outros, com as diferenças, com a diversidade, com o jeito de cada um, chegue a um momento onde isso não seja utópico e seja realidade, né? Estamos longe, né? Os quadrinhos estão aí como entretenimento, como nona arte, mas que seja uma plataforma de conscientização no mundo tão cheio de conturbações. Eu só queria convidar também a galera que não conhece aí o canal Poptopia, dá uma pesquisada aqui no YouTube. Eu estou sempre falando de gibi também, estou indo em banca, às vezes fazer visita para conferir o que chegou nas bancas, faço review de boa parte dos lançamentos envolvendo os heróis Marvel, DC, a gente comenta lá no canal. Não é uma produção tão bem elaborada quanto vocês estão acostumados aqui no Gibizinho, mas é feito com coração, então se você chegar lá e gosta de quadrinhos, vai se sentir em casa, seja muito bem-vindo. Lá o conteúdo é muito melhor do que aqui, né? Isso aí a gente não vai nem vai nem entrar nesses méritos aí. Bom, Daniel, muito obrigado. Cara, por hoje é isso, pessoal. Se inscreve no Poptopia. Se não é inscrito aqui no Gibizinho, se inscreva também. E principalmente, né, vai se inscrever ali no Poptopia, porque o Daniel é do Vitória, né? E o Vitória já eliminou o Inter várias vezes, e pra mim isso aí já me deixa muito feliz, que eu como um gremista sofredor nesse momento. Tamo junto. Só agradecer aí o Vitória pelas vitórias em cima do Colorado. Forte abraço, galera. Feito, Daniel. Valeu. Abração e até a próxima.